Olá, eu me chamo Magna Rocha, sou consagrada da comunidade católica Shalom, da comunidade de Aliança, e nós vamos dar prosseguimento a esse curso sobre temperamento. Espero que você esteja acompanhando, que você já tenha assistido às aulas anteriores, né? Se ainda não, você pode retornar aos vídeos, né? Nós já fizemos um vídeo introdutório, falamos sobre o temperamento fleumático, e neste aqui nós vamos falar sobre o temperamento sanguíneo, né? Nós vamos dedicar a aprofundar um pouco mais, ou lançar luzes assim, né? Para a gente compreender mais que temperamento é esse, o sanguíneo. Mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta, né? Nós falamos que todos os temperamentos existiram santos com esses temperamentos, né? Nós vimos que do fleumático nós temos o São João da Cruz, né? O São Tomás de Aquino, grandes santos, né? Da igreja, doutores da igreja. Então, mas eu queria te fazer uma pergunta, você já pensou em ser santo? Existe no seu coração esse desejo ou é algo que nunca te passou pela cabeça? É algo viável para a sua vida? Você tem como uma meta? Você acha que isso é algo que pode ser desejável? Né? Ser santo é algo que te atrai? Você já pensou nisso? Eu gostaria aqui de retomar, né, na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, né, que o Papa Francisco, né, sobre o chamado à santidade no mundo atual, né, exortação apostólica, ele vem nos recordar esse chamado universal à santidade, né? É um chamado universal, né? E ele fala assim: para um cristão não é possível imaginar a própria missão na Terra sem a conceber como um caminho de santidade. Porque a vontade de Deus é que sejais santos. Ele cita 1 Tessalonicenses, né? 4:3. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar em um momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar em um momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Então, esse chamado à santidade, ele é algo encarnado, né? E esse conhecimento também aqui que nós estamos tendo, conhecimento até simples, né, sobre o nosso temperamento, também é um auxílio nesta via de santidade, né? Pode ser um auxílio para nós também, né? Entender que seremos santos a partir da nossa humanidade, não seremos santos anjos, seremos santos gente, né? E nós vimos já que o temperamento ele faz parte mesmo da nossa humanidade, uma tendência, né? Uma predisposição inata. Quando a gente fala inata, eu acho que está claro para você que é algo que a gente nasce com ele, né? Como uma predisposição. Mas quando a gente diz que algo é inato, que a gente nasceu com ele, a gente não pode entender que é assim algo que veio do nada, né? Não é porque é inato que veio do nada. Quando é algo inato, significa que nos foi dado por alguém, né? E quem nos deu o nosso temperamento foi o próprio Deus, né? Deus nos deu o temperamento nos foi dado por Deus, né? Que nos conhece, que sabe tudo de nós. Somos seres únicos, né? Parece que se a gente quiser falar sobre 4 temperamentos, mas como a humanidade inteira em 4 temperamentos, né? Mas nós sabemos que cada pessoa é única e cada um vai manifestar esses traços gerais, né? De forma única também. Mas a gente não pode desprezar que esse conhecimento milenar, né? Um conhecimento milenar que ao longo dos séculos foi adquirindo outros nomes, né? Mas essas características universais, assim, elas, em todas as culturas, de alguma forma, elas estavam refletidas, né? Interessante que até mesmo hoje em dia nas coisas,
no coaching, essas coisas, usam-se outros nomes, né? O comunicador, o executor, o analítico, tal. Usam-se outros nomes, mas se você vai ler a descrição, é muito próximo também, né? Então, nós entendemos que é algo que não é desprezível, né? Então, o temperamento nos foi dado por Deus como tendência e como inclinação, mas não como destino, né? Não é um destino, é algo que eu preciso conhecer, acolher e é possível aperfeiçoar. Não é porque é uma tendência natural que eu tenho que simplesmente deixar, né? Então, pode ser aperfeiçoado. O temperamento não é, de modo nenhum, nosso inimigo, né? Mas nós vamos percebendo, né, em cada temperamento nós vamos vendo que existem lugares, existem fragilidades, nosso defeito dominante, que ali pode ser um ponto de ataque do nosso inimigo. Até oriento, recomendo que você assista o curso do combate espiritual do Padre Edinardo, porque lá ele vai dizer quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? O temperamento não é nosso inimigo, mas é por ali que às vezes tem um pontinho fraco, tem um dos nossos pontos fracos que vão ser pontos de ataque dos nossos inimigos. Então, estejamos atentos a isso também. Então, como eu já prometi, né, hoje nós vamos falar sobre o temperamento sanguíneo. O sanguíneo é um temperamento, as pessoas que têm esse temperamento têm reações muito rápidas, reagem muito facilmente aos estímulos externos, porém é de curta duração, né? Nós vimos que o fleumático, ele demora muito a reagir aos estímulos externos, já o sanguíneo não, ele reage muito prontamente, muito rapidamente, mas demora pouco, né? Uma característica assim as características assim do sanguíneo é que são pessoas afáveis, alegres, espontâneos, divertidos, simpáticos, extrovertidos, tendem muito à extroversão, né? Sinceridade, desprendimento de si, são pessoas otimistas, né? Então tem essas marcas tendem muito a idealização ao invés da crítica, né? O sanguíneo é aquela pessoa que acha que vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo, né? Não tem tempo ruim, assim, ele sempre tem essa tendência a ser uma pessoa sempre otimista. Faz amigos com facilidade, né? Se relacionam bem, né? Então são pessoas. É difícil você não perceber a presença de um sanguíneo. O sanguíneo ele é facilmente notado quando ele está nos ambientes, né? Uma pessoa geralmente fraterno, brincalhão, descontraído, né? Mas claro que não poderia ser diferente, o sanguíneo tem suas fraquezas, né? Tem aquelas características assim que se ele não trabalhar pode minar suas forças, né? O sanguíneo ele é muito movido pelos sentidos, né? São pessoas muito à flor da pele, né? Pelo que vê, pelo que ouve, pelo que toca. Então, ele é muito facilmente movido pelos sentidos, né? Então, isso existe uma inclinação do sanguíneo à superficialidade, né? Porque uma pessoa impulsiva, né? Tende a ser muito impulsiva, a ser inconstante, começa muitas coisas e não termina nada, né? O sanguíneo gosta muito de começar coisas. Vamos fazer isso? Vamos. É para quando faço. Você pode fazer? Posso. Mas, às vezes, falta no sanguíneo um senso de realidade, né? É muito bom de começar e tem a tendência de não concluir, de não perseverar nas suas decisões, né? Justamente porque quando nós somos muito movidos pelos sentidos, os sentidos não param, né? Então está sempre interessante, você conhece logo um sanguíneo que às vezes a pessoa fala, tem um livro muito bom, vou ler. Nossa, eu vi um curso muito, vou fazer, né? Então o sanguíneo é muito do fazer. Então essa é uma tendência, uma inclinação do sanguíneo a fazer, a ver. Então, tudo atrai, né? Mas pouco constante. Passou ali já, né? A pessoa já esqueceu, né? Então, por conta dessa tendência, né? Dessas inclinações,
O sanguíneo, o defeito dominante do sanguíneo, que não é exclusivo do sanguíneo, aliás, mas assim, a tendência dominante dele é a dispersão. A pessoa que se distrai muito facilmente, se dispersa muito facilmente, porque está sempre sendo atraído por estímulos externos o tempo todo, né? Tudo é muito estimulante, tudo é muito atrativo e ele se dispersa muito facilmente, se dispersa dos propósitos, é inconstante, né? Tende a ser inconstante. Né? Vocês percebem que eu estou até corrigindo a linguagem aqui, porque não é pra gente, não é o correto dizer ele é inconstante, é disperso, mas é uma tendência, né? Ele é inclinado a ser inconstante, né? Mas como o tempo todo nós vamos relembrar aqui, isso são coisas que podem ser primeiro conhecidas, acolhidas e trabalhadas, né? Aperfeiçoadas. Então, o defeito dominante do sanguíneo é a dispersão e também, como consequência, a inconstância. E como podemos trabalhar assim, né? Como ajudar um sanguíneo a trilhar uma via de santidade, a desenvolver suas potencialidades, a não ficar, né? Assim como beija-flor, como borboleta, borboleteando tudo, né? E não parando em nada. Né? O temperamento sanguíneo, ele precisa pessoa que se reconhece com esse temperamento, ele precisa direcionar a energia, a afeição, a vivacidade e a sensibilidade para objetos saudáveis. É muito importante, porque como também o sanguíneo é muito intenso, onde ele dirige também as forças, as energias, ele pode ir também intensamente, mesmo que por um período assim curto, mas vai fundo, né? Então, direcionar tudo isso, assim, intencionalmente, não mais somente por uma força da tendência, para objetos saudáveis. Né? Buscar o bem, buscar o belo, né? Buscar a verdade, né? Coisas que... Né? Ir dirigindo essa sensibilidade, essa energia, a vivacidade para coisas boas. Refletir e pensar antes de agir para combater a superficialidade. O sanguíneo precisa muito, antes de dizer eu vou, eu faço, eu quero, pensar, peraí, isso é possível mesmo? Como eu posso fazer isso? Será que eu vou ter tempo suficiente mesmo para fazer isso que eu estou me propondo? Então, pensar antes de agir. Né? Como ele é muito movido à ação, precisa ter essa reflexão anterior. Né? Precisa fortalecer a vontade, né? A vontade. Muito importante, se você conhece o PVP, né? A comunidade tem um livrinho, já é bem antigo, não é antigo não, mas é uma tradição da comunidade Shalom, o PVP, retomar esse PVP. O PVP, claro, é útil para todos os temperamentos, é o projeto de vida pessoal, em que ali a gente vai sendo conduzido e dizendo, vou fazer isso, mas como, quando, em que momento, que meios eu vou usar, que recursos eu vou usar. Então, vai obrigando o sanguíneo a ser mais objetivo, né? A não somente ficar agindo de acordo com os impulsos. Né? Uma vigilância, uma constância em fuga de ocasiões de pecado para combater a sensualidade. Né? Então, precisa dessa vigilância, essa atenção, né? Para não se deixar levar apenas pelos sentidos. Né? E a coisa assim, mais importante da vida do sanguíneo é cultivar a vida interior, a vida de oração, que muitas vezes é o martírio do sanguíneo. Porque como se dispersa muito rápido, né, e busca muita coisa que dê prazer, né, que excite os sentidos, a vida interior é um grande martírio para o sanguíneo, mas é muito necessário. Porque é na vida interior que esse temperamento vai sendo forjado. Né? Mesmo na dispersão, mesmo se perdendo muitas vezes, eu já dei a dica no vídeo passado que uma santa dispersa, uma santa sanguínea é Santa Teresa d'Ávila. E é interessante as dicas que ela dá sobre a vida de oração. Foi uma mulher que mergulhou profundamente na vida de oração. Se tornou uma grande mística, doutora da igreja. Né? E aí, quando ela vai falar sobre dispersão, ela diz, olha, contra a dispersão, o remédio que tem é retornar. Retorna, dispersou, volta.
Dispersou de novo, ai, tô pensando, volta para a oração. Então, se combate a dispersão, percebendo que está disperso, e no lugar de ficar, ai meu Deus, não acredito, já estou dispersa de novo, se julgando, morrendo, volta para a oração novamente, cultivar a vida interior. Né? Nunca desistir da vida interior, nunca desistir da vida de oração. Né? E aí, essa cultivo da vida interior, a luta contra a dispersão, vai gerando também essa constância, que aí vai dando esse remédio, né? Um remédio salvífico para a vida de um sanguíneo, é a vida interior constante. Né? É remédio para a sua principal fraqueza, seu defeito dominante. Né? E isso vai se repercutir em outras áreas da sua vida, né? Porque ele não é disperso apenas na vida de oração, é disperso em várias coisas, mas por meio da vida de oração, por meio da vida interior, as outras coisas vão se ordenando. E como eu já falei, né, falando dos santos aqui, sanguíneos, eu falei da Santa Teresa e nosso irmão querido São Pedro. São Pedro era um sanguíneo. Nós vimos esses dias aí na Páscoa, as leituras, né, o trido de Páscoa, né, o trido pascal, tudo. A presença do São Pedro está ali o tempo inteiro, um sanguíneo que está ali, ora dizendo, eu vou dar tudo, eu vou morrer contigo, outra hora negando Jesus, né? Então, essa coisa inconstante, intensa de Pedro, né? Uma hora corta a orelha do soldado, e ele é alguém que reage muito fortemente ao exterior, né? Então, se está com Jesus ali, ai, vou dar a vida. Se percebe a tensão ali, ai, vou ser morto também, não conheço. Né? Se eu estou com raiva, eu vou lá e corto. É interessante que essa questão da raiva, às vezes a gente associa muito ao temperamento colérico. E de fato, o temperamento colérico, ele tem... Mas o sanguíneo, ele é capaz, assim, de altos picos de ira, né? De raiva. Quando ele é dominado pela raiva, ele é dominado muito. A diferença é que vai e volta, né? O sanguíneo, ele é capaz de dar um chilique, daqui a 10 minutos nem lembrar mais do que passou, né? Porque no sanguíneo essa é a marca, né? Tudo é muito intenso e passageiro. Você se reconhece nesse temperamento? Você tem alguma dessas características? Né? Se até aqui você já se reconheceu em algum desses, né, desses santos, dessas características, né? Já falamos sobre o fleumático, sobre o sanguíneo, que são temperamentos bem distintos e, como eu já falei, não são nem melhor nem pior do que o outro, são apenas diferentes, certo? Eu te convido para nós darmos prosseguimento a esse curso. Nós vamos agora ver no próximo vídeo, né, o temperamento melancólico. Vamos conhecer um pouco mais sobre o melancólico? Eu te espero lá. Deus te abençoe. Shalom.